Para então, Isso. está gravando. Bom dia, gente. Eu quero dar as boas-vindas para vocês pelo quadro Festival de Artistas de Rua. Meu nome é Dominique, sou uma das produtoras do festival e a gente está começando aqui a oficina do Lipsing, Música na Rua, do Som ao Chapéu. Maravilhosa, tô aqui curiosíssima. Quero lembrar vocês que esse ano a gente está com um chapéu solidário, chapéu virtual solidário, muito importante, se vocês puderem contribuir, que ele vai ser revertido para os artistas que estão mais precisando, que não conseguiram se adaptar nessa pandemia, né? E também convidar vocês para acompanhar toda a programação do festival que está começando hoje, e vai ter muitos espetáculos, vão ter sorteios, vão ter promoções de malabares, de camisetas, até de comida, para quem estiver assistindo ao vivo. E convidar vocês também para seguirem lá a gente nas redes sociais, @Festival de Artistas de Rua. Vai acabar a reunião. Não, não, nós Peraí, ganhamos tempo ilimitado. Nós ganhamos tempo ilimitado. é isso aí. É isso aí. Uh, convidar vocês, então, para acompanhar lá a gente nas redes sociais, @Festival de Artistas de Rua, no Instagram, no Facebook e o nosso site também, tá? E lembrando que para assistir toda a programação do festival, vocês conseguem assistir pelo YouTube do Festival de Artistas de Rua e também pelo Facebook. Vai estar todas as programações, menos as oficinas, vão estar acontecendo ao vivo e vocês podem estar também comentando pelo chat, por tudo lá. Tá bem? Então, assim, eu desejo uma boa oficina para vocês e vem com a gente no resto da programação também. Contigo, Lipsy. Arrasou. Obrigado, Domi. Obrigado ao festival, a toda a produção, pelo espaço, pela atenção. Está sendo muito legal participar. Eu participei no primeiro, no segundo. É muito legal ver esse festival crescendo, né? Bom, deixa eu me apresentar para começar. Eu sou o Felipe Philipsen, sou ator e sou músico, artista de rua e também sou outras coisas, mas enfim, aqui é o que mais importa, é isso. E eu propus essa oficina porque eu sabia que tinha pouca oferta de oficina para músicos de rua e, e eu queria também dividir um pouco do que eu já aprendi, porque eu acho que eu, por ter vindo do teatro e chegado na música da rua, eu tenho um certo olhar. A palavra olhar é bem importante, mas um certo jeito de ver as coisas, hum, que me levantaram perguntas ao longo da minha história e fizeram eu ir construindo o número que eu tenho hoje em dia. E talvez essas perguntas possam servir para outras pessoas. Perguntas que talvez as pessoas não se fizessem, pelas suas trajetórias, pelos seus jeitos de ver as coisas. Então eu vou dividir a minha experiência com vocês e espero que vocês levem essas perguntas para os seus shows também. Tá bem? E depois no final eu vou abrir um espaço para perguntas. Se eu deixei alguma lacuna, fiquem bem à vontade no final. Podem ir deixando as perguntas no chat, e daí quando abrir o momento já tá ali. O que que acontece? Eu era ator de teatro, me formei no DAD, na URGS, na faculdade aqui, e nunca tinha tido uma experiência fora do país, nunca tinha tocado na rua também, nem em Porto Alegre. Eu era bem alienado, assim, eu não sabia muito sobre arte de rua no Brasil. E eu, quando fui para fora, eu sabia que fora do Brasil era muito comum ter artistas de rua. E eu levei o acordeon que eu já tocava nos meus espetáculos de teatro, eu levei comigo. Vai que, né? Vai que eu fique com pouco dinheiro lá fora, eu faço alguma coisa. E eu fui para Nova York, eu juntei uma grana, fui para Nova York viajar, acabei estudando, sobrou dinheiro, consegui um emprego lá, sobrou dinheiro e fui estudar. E chegou uma hora que eu senti vontade de fazer música na rua. E, e daí eu chego na primeira pergunta: onde tocar? Que foi uma pergunta que eu me fiz. Eu comecei tocando no hostel onde eu estava hospedado, mas não tinha muito público, não era arte de rua ainda. E daí eu via outros artistas de rua e eu decidi imitar esses artistas. Eu fui no mesmo lugar onde outros artistas já tocavam. Então, ali eu entendi que tinha que ter um fluxo de pessoas assistindo a performance para fazer sentido. Não adianta eu tocar numa rua que não tem ninguém. Então, a primeira lição que eu tive foi: eu tenho que tocar onde vai ter gente me vendo e me ouvindo. Eu cheguei lá no Washington Square Park, que é um parque que tem na parte sul da ilha de Manhattan,
E tinha um artista terminando o seu show, eu fiquei observando, e quando ele começou a empacotar suas coisas, eu cheguei e disse, posso tocar aqui onde tu tava? Ele disse, claro, fica à vontade, só tem alguns comerciantes aqui em volta que às vezes reclamam do barulho. Toma cuidado com isso. Beleza. Fui tocar. Então tem essa relação com outros artistas, né? Que às vezes tem artistas que cedem seu lugar já para alguém que está combinado, tem muita questão de territorialismo em alguns lugares onde a gente é novo, né? Então é muito legal manter um diálogo com outros artistas que já estão ali há mais tempo, tem lições assim, pede licença, pisa devagar. Acho que isso vale para todos os lugares, né? E ele já me alertou sobre essa relação com os comerciantes. Eu toquei, mas ali eu toquei de um jeito que não é como eu toco hoje em dia. Eu toquei como se eu estivesse dentro do meu quarto, quase de olho fechado, assim, encasulado para dentro do meu próprio acordeon. E isso fez com que o meu chapéu fosse X. E a experiência das pessoas fosse X, né? Uma que outra pessoa vinha me falar, ah, que legal esse som, que língua é essa que tu tá falando? Eu tô cantando algumas músicas em português. Ah, em português. Ah, que legal. Mas nada demais. Não tinha roda. Não tinha super dinheiro entrando. Isso foi a minha primeira experiência. Algumas vezes eu voltei lá para tocar assim. Foi legal. O maior dinheiro que eu ganhei nessa época foi porque um fotógrafo me pediu emprestado meu acordeon. Ele tinha um projeto com bailarinos em situações cotidianas fazendo coisas absurdas. E ele me pagou para eu emprestar meu acordeon para um bailarino abrir um espacate enorme e ele tirou uma foto. Eu tenho essa foto até hoje, participou do projeto dele. Então o chapéu não foi grandes coisas, mas eu ganhei esse dinheiro desse fotógrafo que me alugou o acordeon. Nesse mesmo ano, isso foi 2011. Nesse mesmo ano eu voltei para Porto Alegre e eu fui experimentar tocar na Redenção, mas não foi no Brick, foi lá no Chafariz. Tava com alguns amigos, meio que fazendo música como se eu estivesse na sala da minha casa. Aí eu ainda não tinha um abrir para fora. Eu tava ensaiando na rua e também ali não foi nada demais, nem o chapéu, nem roda, nem feedback das pessoas. Então esse onde tocar também veio com uma pergunta de qual é a minha postura quando eu vou tocar. Qual é a minha relação com o público? Eu estava muito tocando de olhos fechados, quase querendo me ouvir e sem olhar para as pessoas. Quando eu voltei para Nova York, na segunda vez, em 2012, voltei para o mesmo lugar para tocar, tive a mesma experiência já com um pouco menos de vergonha. Eu decidi perambular pela cidade, achei um menino fazendo massagem de graça na rua. E ele dava 1 minuto de massagem, se a pessoa quisesse, ela pagava no chapéu dele, ele fazia mais. E ele disse, eu vou lá pro Times Square, quer vir comigo? Vamos ver o que acontece lá. E no Times Square tudo mudou, porque tinha muito mais fluxo de pessoas. E ali começou a entrar dinheiro, começou a ter feedback, gente me filmando, uma pequena roda, e ali eu vi que eu tinha que mudar a minha postura. Então, esse onde tocar, fluxo de pessoas, relação com outros artistas, relação com os comerciantes, ali no Times Square ganhou, se potencializou. E ali começou a nascer um olho meu para fora, de olhar para as pessoas, de cantar sorrindo, feliz, assim, de ter uma alegria minha tocando. E também veio uma questão do repertório, que eu comecei a perceber que eu cantar Caetano Veloso em Nova York não dava muito dinheiro. Mas se eu cantava Justin Bieber e Lady Gaga, por ter muito turista, muita gente jovem, essa coisa comercial, esse pop chiclete, funcionava. Então eu aprendi que o repertório não era só o que eu gostava, era o que as pessoas se engajavam. E isso até hoje eu tenho muito forte, de eu tenho que tocar o que vai atrair as pessoas, porque o público são eles, né? O termômetro são eles. Até depende do lugar esse tipo de repertório. Em Nova York, funcionava muito eu cantar Justin Bieber, sei lá, Bruno Mars, essa coisa bem americana pop, estadunidense pop. No Brick, não funcionava o Justin Bieber e o Bruno Mars. Então, quando eu sentia que a roda que se formava começava a minguar, bom, alguma coisa está errado. Então eu comecei a perceber que eu tinha que criar estratégias nesse repertório para manter a roda pulsando e o interesse das pessoas. Uma música que não funciona vai cair fora. Não interessa o quanto eu goste daquela música. Vai cair fora porque o público não está nem aí. Eu, pelo menos, tenho essa política. Então eu acho que o que eu vou tocar? O que gera interesse nas pessoas é uma pergunta que o artista tem que ter. Tem que manter uma sensibilidade quase mística, né? Qual é a relação que eu estou criando com essas pessoas?
Depois desse... Lá no Times Square, às vezes, policiais me paravam e diziam, tu não pode estar fazendo isso aqui. Porque o Times Square é um lugar muito turístico, gera muito dinheiro, então a polícia fica em cima, né? Não pode, eu não posso sujar aquele ambiente, porque tem muito dinheiro rolando. Tem loja da Disney, tem loja da Nike, loja do... Sabe? Eles não querem qualquer coisa ali atrapalhando o fluxo dos turistas. E eu, putz, eu preciso de uma licença, eu não sabia. Vou ligar lá para a polícia, e eu falava inglês bem, já era professor de inglês, isso era um diferencial para poder me defender desses policiais. Liguei, o que tu vai fazer? Eu vou tocar acordeon, mas tu usa amplificação? Não. Então se tu é acústico, tu pode tocar em qualquer lugar, tu só não pode bloquear a calçada, porque tem que ter fluxo, o fluxo de pedestre tem que se manter. Eu não preciso de licença? Beleza. Voltei para tocar no Times Square. Mais uma vez, os policiais vinham me parar. E eu argumentava em bom inglês, dizendo, olha, eu liguei pro precinct tal, falei com o officer tal, e ele disse que eu não precisava. Os policiais me davam um dedinho assim, ligavam para sua central, recebiam a informação correta e iam embora. Eles não vinham me dizer, desculpa, tu estava certo, eu estava errado. O policial nova-iorquino orgulhoso me deixava ali e ia embora. E eu continuava tocando. Eu também aprendi que lá eu não podia botar um chapéu no chão e formar uma roda, porque isso ia bloquear a calçada. Então eu criei um número lá que era quase um músico ambulante. Eu andava com a meu acordeon na frente, um case do acordeon nas costas, aberto, como um bolso, e uma placa dizendo gorjetas são bem-vindas. E eu caminhava, tocando, num passinho assim, ia tocando, olhava para as pessoas se interessavam, eu dava um girinho, mostrava a placa, continuava tocando, as pessoas vinham botar dinheiro nas minhas costas. E eu caminhava na quadra, vai até lá, volta, e mantinha esse fluxo. Então essa era a dinâmica que eu aprendi que tinha que ser lá em Nova York. Só que lá eu não podia formar essa roda, o público falava muitas línguas diferentes, então não tinha muito texto. Era só tocar, agradecia, fazia uma piadinha. Eu tocava Lady Gaga e dizia, essa música não é minha. As pessoas, dinheiro, porque o riso engaja. Quando eu voltei para o Brasil, eu fui para o BRIC. E aí a coisa começou a crescer. O BRIC, para quem não é de Porto Alegre, é uma feira tradicional que acontece aos domingos aqui na Redenção. E tem muito espaço para artista de rua, pelo menos tinha, né? Antes de ter um pouco de competição de espaço com camelô e tal. Mas teve uma época ali muito prolífera. E eu comecei a perceber que as pessoas se engajavam entre as músicas. Elas não iam embora. Não era o mesmo perfil de show lá do Times Square. Então eu comecei a botar um textinho me apresentando. Olá, bem-vindos. Essa música eu tocava lá em Nova York. Comecei a contar um pouco de história, fazer piada. Então aí dentro do repertório nasce uma pergunta que é: qual é a minha relação com o público? Eu já tinha a questão do olho no olho, de eu abrir a performance do tô tocando pra mim, tô tocando pra ti, cantando no olho das pessoas, olhando no olho de cada pessoa, quebrando o gelo. O sorriso, né, já existia nessa questão da relação com o público, e começou a nascer o texto, o quebrar o gelo. Porque eu percebo que existe uma certa ansiedade, uma tensão social no que não é dito. E a partir do momento que eu digo, olá, podem chegar mais perto, não sintam vergonha, eu não vou chamar ninguém para dançar, sabe? Eu não vou fazer ninguém passar vergonha. Eu quebro o gelo e a pessoa, não, tudo bem. Ele tá, sei lá, tem alguma coisa subentendida que o falar com o público de uma maneira convidativa quebra esse gelo. E eu também comecei a crescer essa performance criando uma certa dramaturgia, como a gente fala em teatro. Onde começa esse show? O que acontece entre as músicas? Como é que eu costuro, mantenho o interesse do público? Às vezes, o interesse do público ele apenas se esvai depois de umas 3 músicas. Eu tenho que fazer uma coisa nova, mudar para manter esse interesse. Então eu comecei a criar. Comecei a tocar para iniciar, comecei a tocar músicas boas que chamavam o público para fechar uma roda. Aí eu mudo, faço uma votação com as pessoas. Agora vocês vão poder votar qual é a próxima música. Eu já sei qual é a música que as pessoas vão escolher. A votação é sempre o mesmo resultado. Então eu já crio a piadinha da eleição, depois eu toco a música que perdeu na eleição, porque o show é meu, sou eu que mando, já faço a piadinha, e depois eu faço a música do chapéu. Enfim, tem esses textos, sabe, que eu vou criando.
eu percebi já depois de anos que tinha uma hora que o show também perdia o interesse do meio pro final e eu comecei a dizer, agora eu vou embora. E o público dizia, vocês querem que eu continue? Então, aplauso para eu continuar. Daí aplauso para continuar. Então, eles pediram para eu continuar. Então, isso criava um pico de interesse novo. Então, eu percebi que eu tinha que criar essas mudanças na dramaturgia do show. Então, essa é uma outra questão. Vou voltar um pouco, vou dar um zoom, né? Vou sair um pouco agora da história que eu estava contando. Falamos de local para tocar, fluxo de pessoas, relação com outros artistas, relação com os comerciantes. Quando eu fiquei um tempo em Munique, lá eles têm leis muito rígidas sobre tocar na rua, nas ruas peatonais, né, nas ruas de pedestre, como tem andradas aqui em Porto Alegre. Para tu tocar ali, tu tem que ter uma licença. Então tu tem que ir lá na prefeitura, tocar umas 3 músicas para a pessoa lá que vai te ouvir e dizer, não, isso tu pode tocar na rua. Tem uma audição muito estranha, parece, né? Mas enfim. E tu vai criar um registro na prefeitura. E todo dia que tu vai tocar, tu tem que ir lá comprar essa licença, que custa 10 euros. E ela é dada às 8 da manhã. E são só 5 licenças para o turno da manhã e 5 licenças para o turno da tarde. Então, depois desses 10 músicos, ninguém mais toca. Se tem 10 pessoas na fila quando tu chega lá de manhã, tu já não vai trabalhar aquele dia. Então tem gente que chega às 7, tem gente que chega às 6, tem gente que dorme na porta da prefeitura para comprar sua licença, porque é o dia muito importante, eu preciso trabalhar. Quando tu tá com a licença, tu vai tocar. Eu tocava, às vezes, tu tem limite de 1 hora para tocar. Na época que eu fiquei em Munique, tava muito na moda o Despacito. E as pessoas me pediam, toca Despacito de novo, toca Despacito de novo. Ok, toquei umas 2 vezes o Despacito, mas na terceira, 4ª vez que eu vou tocar o Despacito, tinha um comerciante que ia para a porta da loja e dizia, desculpa, sai daqui. Não, tá tocando Despacito pela 5ª vez, não tá entrando dentro da minha loja esse som, sai daqui. E ele tem a prioridade legalmente. Então essa relação com os comerciantes é delicada também. Eu nunca faço um show, mesmo em Porto Alegre, com mais de 1 hora, por mais que eu esteja no meu direito. Porque eu acredito na mudança, né? Vou para outro lugar, arejar o ambiente, deixar outro músico tocar aqui. E a gente já teve problemas em Porto Alegre, mesmo com a lei do artista de rua, de músicos tocarem durante horas na frente de certas lojas. A loja paga o seu sindicato lá do Cindy Lojas, o Cindy Lojas tem influência política com o prefeito. Chegou uma hora que o prefeito disse, olha, vou cancelar a arte de rua, porque não está funcionando. E a gente teve que ir para a rua protestar contra esse decreto lá do Melo, que agora é até prefeito, né? Se elegeu. Então eu tento ter um pouco de tato na política da boa vizinhança. De não vou ficar tocando muito tempo, não vou atrapalhar o comércio, que afinal de contas paga os seus impostos, paga os seus sindicatos e tem mais força política que eu, né? Eu não tô fora do meu direito fazendo arte na rua, mas eu entendo essas forças políticas. Então eu cuido do tempo e o volume da performance. Eu não uso amplificação. Então acho que o artista sempre tem que se perguntar, né? O que é que eu vou inserir nessa paisagem sonora da cidade? É muito alto? É agressivo? É ofensivo? Sei lá. Acho que cada um tem que saber o que é a sua performance para saber como se colocar nesse espaço. Então a gente tem a pergunta do local para tocar. E eu falei já da legislação, né? Que a gente tem lei do artista de rua em Porto Alegre. A gente tem a Constituição Federal, que o artigo 9º, inciso 5º lá, agora não sei se é esse o número, fala que é livre a manifestação artística, né? É livre de qualquer licença e censura. Mas daí a gente precisou da lei do artista de rua de Porto Alegre porque a polícia estava parando peças de teatro contratadas pela prefeitura. Então, peraí, eu fui contratado pela prefeitura para fazer uma peça no aniversário de Porto Alegre, mas a polícia me para? Que isso, gente? Vocês estão com falha de comunicação. Articulou-se politicamente e em 2014 se aprovou a Lei 11.586, a Lei do Artista de Rua de Porto Alegre, que diz que a gente pode fazer arte nos parques, praças, nas ruas, sem licença, por mais que não bloqueie ao menos... Peraí, desculpa, me expressei mal. Contanto que não bloqueie a passagem, né, das calçadas, pode vender seus produtos, camiseta, CD, adesivo, pode coletar chapéu. Só tem que cuidar, tem uma coisa de amplificação e decibéis que a lei estabelece. Eu nunca precisei lidar com isso porque o meu show é acústico. Então acho que cada um também tem que saber. E qualquer lugar que eu vá, eu pesquiso antes.
Ah, fui para Nova York. Qual é a lei do artista de rua de Nova York? Ah, no metrô tem que ter uma licença, mas na rua não precisa se for acústico. Em Munique, ah, precisa dessa licença. Vou pagar a licença, posso trabalhar tantos dias, repetir a licença, tarará. Eu sempre dou um Google. E tem muitos lugares, fóruns na internet, que já tem músicos que dividem suas experiências, como eu estou fazendo aqui agora. Então, essa questão da legislação é a segunda pergunta. Onde eu vou tocar? Qual é a legislação desse lugar onde eu vou tocar? Falei do repertório, que é a terceira pergunta importante. O que que eu vou tocar? E depois que eu já estou tocando, cada vez eu tenho que observar o público. O que que chama a gente para me ouvir? O que que faz as pessoas irem embora? Quer dizer que eu gosto dessa música, mas o público não gosta, né? Quarta pergunta, relação com o público. Muito músico que não tem essa experiência que eu tinha de teatro, né? Já trabalhei muito com máscara, já vi muita peça. Às vezes não sabe olhar para o público, tem vergonha. E eu acho que tem que perder o medo de olhar para o público, sorrir. O que que o público vai fazer? Vai fugir de mim? Não. A gente acha que vai invadir o espaço do público olhando no olho dele. Pra lá. Não é para mexer no chinelo, tu sabe muito bem. Ouvi uma voz. E essa questão, antes, voltando assim do repertório, tem essa questão da costura, né, da dramaturgia, como é que eu ligo uma música na outra, conto uma historinha. É muito bom pro público eu mostrar um pouco da minha personalidade, né, contando essas histórias, de onde é que eu vim. E o próprio público também vai te dizer se essa história tá longa, se essa história tá chata, um dia tu faz menor e funciona melhor. Então a gente cada dia vai medindo e vai mudando. É muito importante a gente sempre ter os ouvidos abertos e os olhos abertos para saber qual é o melhor jeito de fazer o que a gente vai fazer. Então a rua é uma escola, tá? Eu tô dando aqui perguntas pra gente se fazer antes, durante e depois da performance, porque o público vai dar respostas pra gente. O meu show, as minhas respostas não vão ser a mesma de vocês. Eu não tenho malabares com fogo, eu não tenho amplificação, eu não toco quase nada de música autoral, então tem coisas que são particulares do meu show. Cada músico, cada artista, acho que se expande para outras artes, também não só a música, vai ter suas respostas. Então, já falei também dessas interações, desses textos e dessas mudanças. Uma coisa que eu faço também no meu repertório é, eu toco no início do show, deixa eu ver como é que de lá pra cá. No início do show, eu toco as duas melhores, que eu sei que chamam, as três melhores, que chamam mais interesse, que no meu caso é Lady Gaga, o Bad Romance, que eu toco desde Nova York, I Want to Break Free, que eu toco desde Nova York também, e o Prepara, da Anitta, que começou em Porto Alegre e bomba, as pessoas adoram, vem me filmar e gera engajamento até fora da rua, né, na internet. E depois eu vou começar a fazer outras coisas para manter o interesse. Faço a votação, faço a música do chapéu, digo que eu vou embora e daí o público tem que aplaudir para eu continuar, ou eu digo que eu vou tocar uma música que no meio da música eles vão perceber uma brincadeira. Então, o que que eu vou inventar de coisa nova para manter esse interesse? Uma grande inspiração para mim, quando eu comecei a tocar acordeon, eram a dupla do Tangos e Tragédias, o Nico Nikolaevski e o Iki Gomes, o Thales inclusive trabalha com eles, que eles falavam uma coisa muito engraçada no show deles, que é, tem artistas que não vão no show dos outros, porque depois ficam dizendo que a gente copiou. A gente não. A gente vai e a gente copia. E eles diziam que faziam um show bem curto, porque a melhor parte do show é o bis. Então a gente faz o show curto pro bis ser longo. E eu aprendi que se eu acabar o show na metade e o público ficar pedindo mais um, funciona. Então, se eu tenho uma hora para tocar, eu não vou tocar uma hora para depois ter bis depois de uma hora. Toca 45, toca 40, toca meia hora e faz meia hora de bis. Funciona. E isso é uma mudança. O público não percebe que tu tá enganando, ou percebe e entra na brincadeira. Mas o que eu vou fazer para engajar esse público mais tempo? O bis é uma coisa que funciona para aumentar o final do show. E no meu final, eu repito as melhores lá do início. O Bad Romance e o I Want to Break Free. Por quê? Porque tem gente que já foi embora da roda nessa hora e não ouviu as duas melhores, que rendem dinheiro no chapéu. Ou são boas mesmo, e mesmo quem ouviu vai ouvir de novo.
e termina o show lá em cima. Então começa o show lá em cima para chamar atenção e termina o show lá em cima para todo mundo ir embora para casa feliz. Já tenho esse texto que eu falo no final. Agora eu vou tocar melhor para vocês irem embora para casa feliz, eu ir embora para casa feliz e o chapéu vai embora cheio. Então, né, eu explico que é um final, que eu quebro esse gelo, quebro a quarta parede, mostro para o público qual é o mecanismo do que eu estou fazendo. Próxima pergunta, né? Falei do local, falei da legislação, falei do repertório, da relação com o público. Oi, Problemas desculpa. técnicos. Problemas técnicos, boa deixa então. O moderador do encontro consegue mutar o microfone dos outros participantes? Eu mutei ali a Hitalk que estava fazendo barulho. Já mutei. Obrigado. Obrigado. Problemas técnicos. O show sempre tem que continuar, né? Tipo assim, tem um professor meu que ele é professor de dança. E ele diz, tu vai usar um CD na tua aula? O CD vai dar problema. O que tu vai fazer quando o CD dá problema? Ah, tu vai usar uma música do YouTube? O YouTube vai dar problema, a internet vai dar problema e a caixa de som vai dar problema. O que tu vai fazer para continuar? E eu acho que isso vale para o artista de rua também. Se tudo der errado, o que eu faço? Qual é meu plano B? Eu uso amplificação. Se meu amplificador falhar, eu consigo fazer acústico? Eu era ator de teatro já. Eu já sei me aquecer a voz, sei projetar, então eu não uso microfone. Mas eu já fiz um espetáculo de teatro que usava microfone e o microfone falhou. E eu tive que fazer no gogó. E fiz acontecer. O que eu faço? O festival mudou o host. Tá. O que eu faço? Qual é meu plano B? Qual é meu plano C? É importante que a gente sempre lembre que pode dar errado e o que eu vou fazer para continuar o meu show. Isso eu estou falando de problemas técnicos do meu equipamento. Ou de mim mesmo. Se eu tô rouco, vou terminar o show mais cedo. Já fiz isso. Gastei minha voz, me machuquei, vou ter que terminar. E falo pra galera, desculpa gente, tô mal, vou terminar nessa música. Então, quem tava guardando dinheiro pro chapéu mais tarde, pode contribuir agora. Sempre faço uma piadinha, né? E tem uma tríade que eu aprendi com um livro muito legal que um professor meu me deu, chamado Passing the Hat. Street Performers in America. É um livro dos anos 70 sobre artistas de rua dos Estados Unidos. E daí ele documenta alguns artistas famosos daquela época, fala de alguns lugares legais para tocar, como é que funcionava em São Francisco, que tem edital, que os artistas se organizaram. Como se, por exemplo, em Porto Alegre o BRIC é muito concorrido, aí eu, a Dominique, o Deodato, o pessoal o Margarina, sei lá, o pessoal que tá ali há mais tempo trabalhando, a gente se junta e diz, gente, vamos ter que organizar um cronograma. Quem quiser tocar vai ter que vir falar com a gente e a gente vai fazer um edital e vai dar um horáriozinho para cada um, sei lá. A gente jamais faria isso em Porto Alegre, eu acho. Mas em São Francisco teve que rolar um comitê de artistas para organizar os melhores lugares, porque era muito concorrido. E desse livro, ele fala sobre esses perfis de diferentes números, desde gente que já tem o seu lugar, horário marcado, eu sempre toco ali, e gente que, tipo, vamos almoçar? Vamos, tô com fome. Vou tocar ali meia horinha para juntar o dinheiro para almoçar. Tem tudo que é perfil de artista. E em Porto Alegre também acontece isso. E ali tem uma hora que ele fala sobre a polícia, como eu falei, né, a legislação lá em Nova York, como é que tu lida. E tem uma tríade que é a criança, o bêbado e o cachorro. Que são os três fatores que tu não controla na rua. A criança que vai entrar no meio da roda e vai dançar, ela pode atrapalhar ou ela pode cativar o público e as pessoas vão parar mais para assistir a criança do que para te assistir. O bêbado pode incomodar, pode tirar a atenção, pode criar uma situação chata, ou pode ser uma coisa engraçada e o jeito como o artista vai lidar com essa situação vai definir uma visão positiva ou uma visão negativa do público. Eu posso brigar com a criança e a criança vai chorar e todo mundo vai se sentir mal e o chapéu vai ser ruim, a roda vai embora. Eu posso brigar com o bêbado e isso vai criar uma situação super negativa. Eu posso brigar com o cachorro e todo mundo vai achar que eu estou agredindo o animal.
Ou eu posso brincar com a criança vai rir, vai bater palma. Em Munique tinha uma criança uma vez que ela mergulhava dentro do meu chapéu. E era hilário. Ela repetia várias vezes, ela dançava e ia mergulhar com a cabeça dentro do chapéu. E a mãe ria, todo mundo ria, e ali foi um dos melhores dias que eu fiz em Munique. Porque a criança estava cativando. Tem às vezes o bêbado que não briga, né? Tá de boa, ele não fala palavrão, bate palma, tarará, e todo mundo vai embora feliz. O cachorro, a mesma coisa. Então, o que isso quer dizer? O jogo de cintura do artista para lidar com um desses 3 fatores incontroláveis, a criança, o bêbado e o cachorro, vai fazer o público se cativar mais ainda, porque olha como esse cara é mestre do improviso, ou, putz, não é nem culpa do cara, mas, tipo, me senti mal de ver uma criança chorando. Vou embora. Acho que tá na hora de eu ir comer, sabe? A rua não tem... A pessoa não comprou ingresso antes. Ela tem toda a liberdade de ir embora. Então, o jeito como tu vai lidar com esse problema pode te dar pontos ou pode te fazer perder pontos. Isso faz parte do jogo de cintura do artista, ou da artista, né? Então, essa pergunta do problema técnico. Eu sou um que eu não tenho muito repertório de pequenas tiradas e bordão para essa hora do problema. Mas tem artistas palhaços das antigas que já têm a sua frasezinha de efeito, o que fala na hora que dá problema. Eu não tenho esse repertório, mas sempre que eu assisto um outro artista fazendo uma performance, eu guardo uma coisa e outra. Tem, por exemplo, um espetáculo de teatro que eu faço, de arte de rua, que é o Pulipular, que eu ouvi o Margarina Bailarina falando um texto uma vez, que eu sei que não é dele, que eu acho que é do Manteiga, um palhaço que ensinou ele. Não sei também, essas coisas não tem muito autor certo, né? Mas eu copiei do Marga, pedi autorização, e que eu falo uma hora: atenção, crianças, esse número que a gente vai fazer agora é muito perigoso. Não tentem fazer isso em casa. Se vocês tentarem fazer isso em casa, a mãe de vocês não vai deixar. Por isso, vai para casa da avó, que a avó é mais tranquila e deixa tudo. Isso é um texto pronto. Funciona, é uma piada. E eu guardei no bolso como repertório e uso num dia que eu preciso. O Marga também tem uma coisa muito legal que ele fala no final do show dele, que eu pedi também para usar no meu, que é: e o último aplauso desse show vai de mim para vocês. Pequenos textinhos, pequenas coisas que eu digo, que já são parte de um repertório da relação que eu faço com o público. Músicos têm muito pouco isso. A galera do circo tem mais, e a galera do teatro tem mais, porque já está acostumada a falar. O músico, eu acho que tem que perder o medo de falar, de olhar no olho, de sorrir e de interagir, porque isso cria corpo no show. Cria uma relação, cria um imaginário do público contigo, quebra gelo, e é muito legal. E a última pergunta é o chapéu. Que eu acho que é para isso que estamos todos aqui. Eu falo isso no show, né? Não esqueçam do chapéu, porque é para isso que estamos aqui. É muito legal ver o carinha ali sorrindo e cantando Lady Gaga, mas e o aqué, que é bom, sabe? Então, o artista ele tem que pensar: o que é o meu chapéu? É um chapéu, de fato? Um objeto, chapéu? Ou é o case do meu instrumento? Os dois são signos muito importantes já calcificados no imaginário popular, né? Acho que ninguém tem dúvida do para que serve um chapéu no chão ou um case de uma guitarra aberto, né? A gente sabe que é para isso. Se o público não sabe, põe um dinheirinho antes de começar, já para começar com a roda girando, funciona. Em Nova York, eu usava o case nas costas, porque eu não podia parar, e eu fiz uma plaquinha. A plaquinha agora eu enquadrei ela, para tá lá na minha parede. Tips are welcome, né? Gorjetas são bem-vindas. E com uma flechinha assim dizendo que é aqui que tem que entrar. Porque não ficou claro para as pessoas que quando eu girava, mostrava a mochila, elas tinham que botar dinheiro. Com o tempo, com a plaquinha funcionou. Então, eu usava um chapéu feio quando eu comecei a fazer isso em Porto Alegre. Era um chapéu de tecido que um amigo meu não usava, me deu. Era um chapéu meio xadrez, meio azul, cinza. Não chamava atenção nenhuma. Um dia eu disse: não, eu preciso de um chapéu bonito, vermelho, eu quero um chapéu vermelho. Quando eu voltei para Munique, eu comprei um chapéuzinho de pena, daqueles de alemãozinho. Eu terminei o show, peguei o dinheiro do chapéu e comprei um chapéu. Era caro, 20 euros o chapéu. Mas eu sou meio
supersticioso e eu acreditei que aquele chapéu comprado no minuto que eu acabei o show, vermelho, na praça central daquela cidade que estava me dando dinheiro, se eu tinha 20 euros para gastar com isso, é porque a cidade estava me dando dinheiro e eu investi num chapéu bonito. E eu precisava de um chapéu que dobrasse para botar dentro do meu case. Então eu acredito que isso dá força para aquele objeto. É o meu chapéu, eu acredito que ele tem força, porque eu comprei nesse dia, nesse local, sabe? Isso, como artista, me faz sentir que aquilo é importante. E eu uso um chapéu vermelho. Eu uso um dólar dentro do meu chapéu, porque eu comecei em Nova York, tem gente que usa dólar na carteira para chamar dinheiro, e eu falo desse dólar no meu chapéu, no meu show. Tem um texto que eu dou sobre o chapéu. Aí, dentro da pergunta do chapéu, eu falo: tu vai falar sobre o teu chapéu? Organiza um texto sobre isso para as pessoas. Eu não gosto muito de apelar pro sentimental, eu tô precisando de dinheiro, sabe, vamos se coçar aí, achar aquele troquinho. Não é o meu perfil, tá? Mas tem artistas que fazem isso e eu acho que cada um tem que achar a sua estratégia, como falar do chapéu. Mas algum texto, tu vai fazer uma piada, em vez de apelar pro sentimental, eu acho que o riso funciona mais do que a culpa, tá? É uma estratégia minha. Todo meu show se baseia num sentimento bom. Eu canto sorrindo, eu faço piada, até quando eu faço crítica política, eu procuro dar uma amarração engraçada. Então, lá no início, e tem números de circo e de teatro que tem a música do chapéu. O músico de rua quase nunca tem isso, né? Mas eu decidi que eu ia fazer uma música do chapéu. No Pulipulá, que é uma peça de teatro, eu compus a música do chapéu. Tá lá no Spotify, quem quiser procurar. Grupo Cerco, O Chapéu é o nome da música. E a gente fez uma música bem genérica que qualquer pessoa pode usar pro seu número, que diz: chegou a hora do chapéu, chegou a hora do chapéu, quem quiser colaborar quando o chapéu passar, valeu. Mas não se preocupe quem não puder, porque a arte de rua é para quem quiser. E a gente fez uma música cuidando muito para não falar de dinheiro, cuidando para não botar o nome do nosso espetáculo, para se alguém quiser usar essa música, pode usar no seu show, tá lá. Spotify, Grupo Cerco, O Chapéu. É a trilha sonora do espetáculo Pulipulá. No meu show de música, eu não canto uma música sobre o chapéu. Mas eu começo o show lá com a Lady Gaga, I Want to Break Free, o Prepara da Anitta, e aí eu digo: agora, esse show que vocês estão vendo não é como o show de outros artistas de rua. Eu tenho um texto que eu digo, né? Esse show não tem um momento do chapéu. Tem artistas que param o seu show para falar do chapéu, para passar o chapéu ou para cantar a música do chapéu. Eu não faço nada disso. Eu deixo para vocês lembrarem que a qualquer momento que vocês quiserem podem botar dinheiro no chapéu. Eu não vou falar do chapéu. Eu falo várias vezes a palavra chapéu e digo que eu não vou falar do chapéu. E daí eu digo tudo isso e digo: agora eu vou cantar uma música do Tim Maia que se chama Eu Não Quero Dinheiro. As pessoas já começam a rir. E daí eu digo que eu vou dar uma paradinha. Eu faço todo um número sobre o chapéu para dizer que eu não vou passar o chapéu. Isso lá no início do show, na quarta música. Para não esperar o final. Porque no final, as pessoas já têm o reflexo de terminou, vou botar dinheiro no chapéu. Isso é bem comum. Mas eu faço no meio, quase no início. E daí eu digo que quando eu disser na música que eu não quero dinheiro, eu vou parar e vou dar uma olhadinha. E quando eu der a olhadinha, vocês sabem que é a hora de botar dinheiro no chapéu, porque eu não quero dizer que eu não quero dinheiro. E eu misturo a música do Tim Maia com uma música da Rita Lee, nada a ver, Ovelha Negra, eu digo tudo isso pro público, que eu quero alienar vocês do real sentido dessa canção, que é Eu Quero Dinheiro Sim. Toco a Rita Lee, começo a tocar o Tim Maia, e quando chega lá no refrão, que o público já esqueceu tudo que eu falei do texto, eu digo: não quero dinheiro, para a música. Olho para as pessoas riem, porque a música tá andando e para. Então eu criei essa estratégia de fazer uma coisa engraçada, uma música que lembra dinheiro, e que começou a crescer esse momento. Começou a eu parar, e quando eu paro, é aí que as pessoas vão no chapéu. E fica aquele silêncio engordando, e as pessoas não. E começa a vir um fluxo de gente no chapéu hilário. E quando para esse fluxo, eu ainda digo: ninguém mais, e vem mais alguém. Ninguém mais, e vem mais alguém. E daí tá, acabou, agora eu continuo. E segue a música, volta pro refrão, não quero dinheiro, paro. As pessoas riem de novo,
gente vem botar dinheiro no chapéu e engorda esse silêncio e fica um momento super engraçado. Olha só, eu tô fazendo as pessoas me darem dinheiro com um sorriso no rosto. Eu, não querendo me vangloriar, mas eu achei esse mecanismo. E não fui eu que inventei, o público foi me dando essas dicas de, bah, ficou engraçado, vou fazer mais ainda. Vou criar uma expectativa para quando chegar esse momento. E na segunda vez que eu faço isso, eu deixo esperar, espero. Quando não vem mais ninguém, eu digo, eu preciso de mais alguém. Alguém que tá aí com uma moedinha no bolso, pode vir. E sempre vem mais alguém. E quando essa pessoa dá um passo para frente, eu digo, para. Agora é eu e tu. Nós vamos fazer esse momento juntos. Eu crio um momento de participação. Eu pergunto pra pessoa, tu já fez teatro? Não, vai fazer agora. Vou te dar 3 dicas. Olho no olho comigo, estado de alerta, imagina um fiozinho puxando aqui na cabeça e segue a minha deixa, tu vai saber a hora. E daí, o último segundo da música, eu digo, eu só quero... Que a letra diz, não quero dinheiro, eu só quero amar. Eu digo, eu só quero... Daí a pessoa vai lá, põe o dinheiro e eu digo, amar, e termino num grande tan. Porque fica um momento assim, ninguém perdeu que tem gente botando dinheiro no chapéu. Eu dou importância para esse momento. E fica muito legal, e as pessoas adoram e rende muito. No meio do show, imagina no final, entendem? Eu criei um mecanismo do chapéu. Se eu só parasse no meio da rua para tocar, não ia ter isso. Então eu dei um jeito de todo mundo lembrar que existe um chapéu. E uma pequena estratégia sutil que eu também tenho é: tô olhando para as pessoas cantando. Se vem alguém botar dinheiro no chapéu, eu não ignoro essa pessoa. Eu olho para a pessoa botando dinheiro no chapéu, e em teatro a gente chama isso de triangular. Eu olho e olho pro público. Quase como um palhaço que diz: vocês viram isso? Eu tô sutilmente ou subjetivamente ou subliminarmente, né, mensagem subliminar, tô dizendo para as pessoas: olha, uma pessoa botou dinheiro no chapéu. Lembrem disso. Eu não falo nada, porque eu tô no meio da música, cantando lá, Lady Gaga, tum. Ainda dou uma olhadinha assim. São jeitos de fazer a pessoa prestar atenção no que eu estou prestando atenção. Então essa triangulação do chapéu é uma coisa que eu gosto de fazer. Então essa pergunta do chapéu, ela abre várias perguntas. Eu vou ter um texto do chapéu? Que horas que eu vou fazer esse texto? No meio? No final? Eu gosto de fazer nos dois. Eu faço no meio e repito no final. Vou ter uma música do chapéu? Eu faço uma música que não fala de chapéu, mas eu criei toda essa brincadeira. Esse momento do Essa chapéu. tem 11. Essa oficina Como? tem 11. Tem o quê? Farinha? Desculpa, o microfone estava aberto aqui, eu estava falando para Ah, tá bem, beleza. Vozes. Mas não é todo lugar que dá pra fazer essas coisas que eu tô falando. Isso que eu tô falando, essas perguntas, são perguntas que vieram, essas respostas vieram do Brick. Esse show com texto, com um olho no olho, com um momento do chapéu, com piadinha, com votação, com bis no final, é do Brick. Porque quando eu vou pra Munique, lá não forma uma roda. Tem gente de muitos lugares do mundo falando diferentes línguas, eu não tenho como fazer piada pra todo mundo. Então eu entro num perfil de músico que na minha cabeça eu chamo de um músico que as pessoas estão passando. Elas vão assistir uma música, no máximo 2, filmar 15 segundos pra botar no Instagram e botar um dinheirinho no chapéu e vão embora. Se eu quiser repetir as mesmas 3 músicas, ninguém vai ver as 3 se repetirem, porque não dura muito tempo a atenção das pessoas nesses lugares. Nova York era assim, Munique foi assim, Berlim, Paris, quando eu toquei, foi assim. E Lisboa foi um lugar onde eu consegui ter uma roda mais tempo, porque eu acho que tem mais gente que fala português, talvez. Não sei, acho que cada lugar também, cada dia também tem seus dias, né? E mesmo no Brick, tem dias que eu não consegui fechar a roda. Eu acho que quando chega na Mas terceira eu música. acho que tu pode dizer com certeza que em Lisboa tem mais gente que fala português. É verdade. É verdade. Tem mais gente que fala português, mas eu mesmo em Lisboa eu ficava na dúvida se eu falava português ou se eu falava inglês com as pessoas. Bom, já falei das perguntas, né? Local para tocar, legislação, repertório, relação com o público, problemas técnicos e o chapéu. Deixa eu olhar agora cronologicamente para eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Nova York em 2011,
tocando no Washington Square Park, fechado no meu casulo. Voltei para Porto Alegre, toquei no Chafariz da Redenção, não tinha tanto fluxo de pessoas. No Brick, isso. Lugares onde as pessoas já estão comprando coisas, estão com trocado no bolso, feira, rua peatonal, né, rua de pedestre, funciona mais. Porque tem mais fluxo de gente e gente que está com dinheiro no bolso, comprando algodão doce, comprando artesanato, comprando não sei o quê. Eu percebi que funciona mais. Em Lisboa funcionou assim, em Paris funcionou assim. Quando eu voltei pro Times Square, essa coisa da polícia, eu tenho que saber me defender. Eu tava no meu direito de tocar no Times Square, mas a polícia queria me parar. E quando eu argumentava, eles iam embora. Todo dia eu argumentava. Talvez um artista que não falasse bem inglês não soubesse se defender dessa polícia. Fosse enrolado e ia embora com medo. Óbvio, eu também entendo que eu tinha vários privilégios de peitar a polícia, porque eu sou um homem, sou branco, sou não sei o quê. E não é todo mundo que vai poder peitar o policial e dizer, não, eu tô certo, tu tá errado. Então, reconheço que eu tava numa posição de privilégio para continuar o meu show. Daí, quando eu vim pro Brick, daí sim, em 2013, quando eu comecei, 2012, 2013, aí o show cresceu em Porto Alegre, né, com essa relação com as pessoas. No centro de Porto Alegre também fechava a roda boa, mas não tinha essa relação de afeto que o Brick tem. O Brick é muito especial. Quando eu fui para Salvador, no Festival Internacional de Artistas de Rua, que é muito legal, se inscrevam. Eles recebem gente do Brasil inteiro. É FIAR o nome, Festival Internacional de Artistas de Rua. Eles exigem que tu tenha algum chapéu no teu show. Seja um chapéu, seja um case, porque o símbolo do festival lá é um chapéu. Tu não pode fazer arte de rua e não coletar dinheiro nesse festival. Eles pagam para ti um cachê simbólico, hospedagem, alimentação, um monte de coisa, e exigem que tu passe chapéu no teu show. Então, lá eu aprendi também, comecei a ver que tinha outros artistas que davam essa importância simbólica pro chapéu. Paris. Eu olhei um dia artistas fazendo show na frente da Notre Dame, voltei no outro dia para tocar lá, que o espaço estava vago, e o policial veio me dizer que eu não podia tocar lá. Me mandou para uma outra praça ali perto. Então, às vezes tu pode tocar contanto que não te vejam. Eu percebo isso também. Também tem a ver com o privilégio de cada pessoa, né? De vou para uma cidade que eu não conheço, vou tocar na rua, me fazer de louco. Se a polícia vier me parar, eu digo, desculpa, não sabia, sou novo aqui, tô aqui só um dia, tô passando pela cidade, vou parar. Se me mandarem parar, eu vou parar, né? Não sou louco. Em Barcelona, eu não recomendo, porque eu perguntei para o policial, ele disse que todo mundo que não tem licença, eles param e podem apreender o instrumento da pessoa. Porque há muito tempo atrás, Barcelona era um foco de artistas de rua na Europa. As pessoas iam para lá no verão para fazer dinheiro. Então eles começaram a proibir, porque eles não querem aglomeração, mesmo antes da pandemia, não querem essa dor de cabeça, então só pode fazer arte na rua se tu não faz barulho. Então tem muita estátua viva. Músicos não são bem-vindos em Barcelona. Então, também tenho o cuidado de perguntar. Mesmo se eu já perguntei pro policial, às vezes eu toco e me faço de louco. Depende do lugar. Belo Horizonte, toquei na feira hippie, que é tipo o Brick da Redenção. Não achei um lugar tão bom, mas consegui fechar uma pequena roda, fiz o meu show lá. Berlim, toquei no Mauer Park, que tem muito artista de rua. Chega até artista demais, gente. É muito legal o Mauer Park. E eu toquei, era maio. Imagina no verão, deve ter muito mais gente naquele parque. Recomendo que todo mundo vá um dia tocar no Mauer Park, em Berlim. Em Paris, depois que eu toquei na Notre Dame, eu fui tocar, o policial me recomendou que eu tocasse na Fontaine Saint-Michel, que é uma fonte, São Michel, e lá eu consegui tocar mais tempo e ninguém me incomodou e consegui fazer um pouco de dinheiro. Lisboa, eu fui tocar na Rua da Augusta, que é uma rua peatonal que tem no centro. Os policiais me diziam que eu não podia, mas ninguém nunca me parou. Então, sabe, o policial diz não pode, mas eu toquei e ninguém veio reclamar. Então, toquei várias vezes, fiz dinheiro, foi legal. São Paulo, eu toquei na Paulista. Depois Munique, toquei nessa rua peatonal que tem no centro ali, que se chama... Marienplatz é o nome da rua. Marienplatz. Tem várias ruas em volta que tem outros nomes, mas o centro é Marienplatz. E foi muito legal, eu recomendo quem for para Munique. Só é chato, tu tem que acordar de madrugada
para ir para a porta da prefeitura, para pagar 10 euros pela tua licença, para voltar no turno da tarde, para cumprir o teu turno. Porque se tu vai tocar de tarde, tu tem que estar lá de madrugada também para pegar a tua licença. Então essa dinâmica é meio chata. Mas valia a pena, eu recuperava os 10 euros e ainda fazia mais dinheiro. Então, Munique tem isso, né? Agora, na quarentena, eu inventei o chapéu virtual. As pessoas me seguem muito no Instagram, eu às vezes postava trechos de música. Eu inventei que eu ia gravar uma música inteira, postar no domingo, que é o dia do Brick, e dizer, quem quiser mandar um chapéu virtual, meu Pix é esse. E começou a entrar algum dinheiro. Não é muito, não é como um chapéu, mas entre 0 e alguma coisa, eu prefiro alguma coisa. Então eu inventei esse chapéu virtual, porque eu já tinha uma relação cativa com o público que me segue nas redes sociais. Eu acho que cada um também tem que encontrar seus mecanismos, assim como na rua, né? Eu encontrei um mecanismo no virtual, talvez outras pessoas não consigam, não tenham essa relação, vou encontrar outras coisas. Eu não faço live de show. Tem gente que faz e ganha dinheiro com isso. Eu não faço, mas faço esse chapéu virtual. Muito bem, falei das perguntas e falei da história dos lugares onde eu já passei e das particularidades de cada lugar. Agora nós temos 10 minutinhos, né, para terminar. Quero saber se vocês têm alguma pergunta. Podem abrir o microfone ou escrever ali. Se ficou alguma coisa que eu não falei, estou aberto. Não sei se falei muito rápido, se falei demais, me desculpem. Mas são coisas Eu que... tenho uma pergunta. Vai, Farinha. Como é que se lidar, já aconteceu, não sei se já aconteceu contigo, mas essa situação assim de quando você a motivação para você ir na rua, né? Quando não tem essa motivação, eu não sei, às vezes você está ali e o público te olha assim, não sei se você tem... Às vezes eu tenho essa Sim. relação, parece que o pessoal não está gostando. Entendo. Eu acho que é uma ótima pergunta, porque quando o público tá afim, o número cresce. Aí as piadas funcionam, o chapéu é bom, né? A roda tá ali batendo palma, todo mundo se sente bem. Mas quando não tá voltando pra ti essa energia, é meio estranho, né? E eu acho que daí eu volto um pouco para aquele modo vitrine, que é o artista que tá tocando e a pessoa que tá passando, vai assistir uma música, botar um dinheiro e ir embora. Eu não gosto tanto. Eu, quando fui pro Brick da Redenção, que é o melhor lugar onde eu já toquei, e chegou na terceira, quarta música e não fechou roda, eu empacoto minhas coisas, saio dali, volto depois, deixo mudar o público, muda a minha cabeça, vou comer, vou tomar uma água e volto. Não fico forçando a barra. Porque eu gosto que o show comece com essas músicas legais que chamam público e a dramaturgia funcione. Eu não sei nem como é que eu faço para engatar essa dramaturgia depois da quinta, sexta música. Eu prefiro parar na quinta música e recomeçar depois. Aí sim, com a piada, que eu já sei que funciona, e o chapéu vai ser bom. Eu não... E acho que a motivação também, acho que para sair de casa e tocar, gente, eu me julgo muito. Às vezes eu acho que ninguém vai querer me ouvir, ou que vou brigar com o camelô lá que tá disputando espaço comigo, né? No Brick às vezes tem essa coisa, né, de ter uma competição por espaço. Várias vezes eu me desmotivei para ir tocar. E eu tocava de manhã, no início da tarde e depois às 4 da tarde. Chegou uma hora, nos últimos tempos, 2019, eu tava tocando só às 4 da tarde, porque eu não queria ir brigar com ninguém às 2 da tarde. Eu só ia às 4 porque eles já estavam indo embora, esses camelôs que não são do Brick, né? Que são essas pessoas que estão mais à margem, que não estão legalmente ali. Eu não queria brigar com ninguém. Aí eu ia só às 4 porque eles estavam indo embora, e eu tocava e fazia meu show bem feliz, todo mundo ia embora para casa feliz. Então acho que o artista também tem que saber encontrar motivação, e acho que por eu ser de teatro, eu também sei botar a máscara do sorriso, do gaiteiro do Brick, que eu sei que cativa. Às vezes eu nem tô tão bem,
mas eu vou lá e sorrio para as pessoas, e as pessoas sorriem de volta e eu volto para casa muito mais feliz. Então eu me alimento um pouco da motivação das pessoas. Mas isso porque eu já sei como é o meu show, como é o sorriso que eu tenho que botar no rosto. Imagino que para um músico que não, ou para um artista de qualquer área, que não tenha a experiência prévia desse sorriso, deve ser mais difícil começar. Eu já tinha a experiência de vou lá, vou sorrir e vou receber sorriso de volta. E daí, como eu não tô feliz, eu vou e sorrio falso, né? Tentando ser o mais verdadeiro possível, e recebo o sorriso verdadeiro e volto para casa com o sorriso verdadeiro. Eu acredito muito em energia, então eu entendo que eu me alimento, mas eu tenho que dar alguma coisa pro público antes. Mas eu imagino que não é fácil. Eu sei que não é fácil, porque eu já tive dias de não querer sair para ir tocar. Rola um lance de, tipo, estações, tipo, sei lá, é, quando, sei lá, tem meses que chove mais, aí nesses meses não vai rolar. Aí tu já planeja a tua vida mais, tipo, putz, eu preciso fazer a grana agora no verão, nos feriados, porque essas datas específicas que me garantem, assim. Sim, sim. Em Nova York, por exemplo, perto dos feriados de final de ano, Thanksgiving deles lá, o Natal também, e até no Dia dos Namorados deles, que é no início de fevereiro, o chapéu era melhor. As pessoas estavam mais, sei lá, com o coração mais quente, no alto do pico do inverno, nevando, e eu com luva, tocando com os dedos encrustados de frio na rua, e o público dava mais dinheiro. Então tem essas épocas em que dá para aproveitar. Em Porto Alegre, eu percebo que o inverno também rende mais. Porque o público gaúcho tem uma coisa de pode estar o tempo mais nublado possível do friozinho, eles vão pro parque tomar o seu chimarrão. Adoram isso. Então tem um pouco mais de movimento no inverno. Parece estranho, né, que tem o inverno tenha mais movimento. Mas sim, porque no verão Porto Alegre fica vazia. Dezembro, eu tenho uma turnê que eu faço de um espetáculo de Natal com o De Pernas pro Ar, então eu não trabalho em dezembro, quase nunca eu tô em Porto Alegre para trabalhar. E janeiro e fevereiro morre o movimento do Domingo no Brick, porque é quente demais e as pessoas estão na praia. Então nem tem muito como tocar. Tem músicos que fazem temporada na praia. Eu nunca fui tocar na praia. Eu acho que por um pouco de medo de ir para um lugar novo, não sei, eu me boicotei, nunca fui. Mas tem gente que faz temporada na praia. O o Mauro Brusa fazia uma temporada em Capão e tal, tem artistas que fazem. Eu nunca fiz, mas sei que dá dinheiro. Se tu acha o lugar legal, se tu cria essa relação com o público, tudo é uma construção, eu acho. Tu vai ter um dia que tu vai ser o turista novo e depois de um tempo tu já é o cara que toda semana toca lá. Tu faz, Eu não faço começa, tipo, tu agora, tu especificamente já faz parte do cenário da cidade, assim, né? Já é do uma, Brick, sim, do já é uma Brick, sim, atração local. É sim, sim. quase, tu vai convidar alguém de fora, tipo, não, tu precisa conhecer o Brick, tem o gaiteiro lá. Tipo, eu lembro quando eu era Sim. pequeno tinha o cara que fazia o gato no saco, uma coisa assim. Aham. Ele faz ainda. Acho que ele tá fazendo É. agora em Canoas, né? Sim, eu percebo o movimento fora do Brick. Ahn, Tem um lance que as pessoas me param na rua para dizer: tu não é o cara aquele que toca? Bah, muito legal o teu trabalho. Então, sim, as pessoas já estão no imaginário das pessoas. Não sou como o cara da sunga, porque o cara da sunga já é patrimônio da cidade. Mas eu sou uma das figuras que as pessoas sabem. Talvez as pessoas também tenham isso com a Domi. Ah, tu não é aquela guria que faz circo na rua, que foi no Faustão, sabe? As pessoas lembram. Eu fui na Fátima Bernardes. Tu não é o gaiteiro, aquele que foi uma vez no programa do Luciano Huck? Não, não fui no Luciano Huck, eu fui na Fátima. Ah, isso, esse aí que foi. As pessoas nem sabem onde é que elas me viram. Então tem uma coisa de entrar para o imaginário das pessoas, sim. Mas eu não faço um planejamento de preciso trabalhar nesse mês porque não vou trabalhar no outro mês. Porque a arte de rua, para mim, é um dos meus trabalhos. Eu faço várias coisas. Então eu não tenho essa coisa de preciso, vou para a rua trabalhar porque senão não vou ter outro mês. Eu faço várias coisas e a arte de rua é um dos trabalhos muito importantes que eu faço. Conto com o dinheiro no chapéu, mas não sou, talvez, como outras pessoas que, se não trabalharem no chapéu, não vão almoçar naquele dia. Eu acho que é muito importante a gente também entender o perfil de cada um, né? Eu não, nunca disse para ninguém, nem na rua, nem fora da rua, que o meu perfil é: se o chapéu não render, eu não vou comer. É um dos meus trabalhos. E eu acredito muito, né,
em valorizar esse trabalho, mas não faço questão, assim, de, meu Deus, não vou pagar meu aluguel se eu não fizer o chapéu. O André tinha uma pergunta. Felipe, eu queria te perguntar sobre a estrutura ali do teu show, né, na rua. Não só para filha. Como é que tu faz ali a convocatória, ali o início, ali como é que tu avisa ali o público que algo vai acontecer ali, né? Eu já te assisti milhões de vezes, adoro te assistir, mas não sei, essa pergunta aí me veio agora. Boa pergunta. Eu quando fiz a lista ali das minhas perguntas, eu pensei nisso, mas não escrevi. Quando a gente pensa em arte de rua, teatro ou circo, muitas vezes tem a chegança. Essa palavra existe, né? A chegança. No circo antigo, o circo fazia uma parada cantando pela cidade, mostrando as atrações, para daí montar a lona e todo mundo saber que aquela semana ia ter circo na lona. E na arte de rua também tem gente que faz a música do "Ei, parem o que estão fazendo, vai começar". Eu não faço isso. Eu chego silenciosamente, escolho meu lugar, monto minha plaquinha que tem o meu nome, as redes sociais, boto o chapéu, meus R$ 9, porque eu gosto muito do número 9, ponho R$ 9 e $1. E eu toco a primeira música que eu aprendi a tocar no acordeon, que é La Noye, do Ian Tirsen, que é a trilha sonora da Amélie Poulain. E depois eu toco alguma outra música, que às vezes é uma música minha, que eu compus, instrumental, ou a música do Game of Thrones, também funciona bastante para esse segundo momento. E nisso já tem algumas pessoas que estão me ouvindo, já tem um som de uma gaita. Algumas pessoas que já me conhecem já chegam e formam a roda, mas é muito pouca gente. Aí eu digo, gente, muito obrigado pelos aplausos, mas o show não começou. Agora vai começar. E aí eu puxo a Lady Gaga, que tem aquele que aí eu faço questão de fazer assim, ó, lá longe no brick e lá longe no brick. Quando eu começo o primeiro verso, eu já canto mais baixinho, porque eu já dei o pra pessoa ouvir lá longe e o pra pessoa ouvir lá longe. No primeiro verso, já canto pra quem tá aqui em volta. Então a minha chegança é direto essa música, duas músicas instrumentais para me aquecer, e daí a Lady Gaga e o I Want to Break Free para começar o show, que eu sei que chama essas pessoas, né? E o Prepara também, que se não fechou roda, no Prepara vai fechar. E o que acontece? Uma vez eu me machucava muito tocando. Cantava, não me aquecia direito, não projetava a voz e ficava rouco. Comecei a fazer fono, a Lígia Mota, uma grande fonoaudióloga, me ensinou a me aquecer, me ensinou a me ouvir, me ensinou a me projetar a voz. E um dia uma professora minha, Cissa Hickziegel, professora de teatro, artista de rua também, do UTA, Usina do Trabalho do Ator, ela me ouviu e disse, Lipsen, tu tá te machucando e é ruim te ver te doendo cantando. Imagina um círculo em volta de ti e canta para esse círculo. E isso mudou a minha vida. Então eu faço o lá para longe, o lá para longe, e daí eu começo o primeiro verso eu já tô cantando só para esse círculo. O volume muda e o olho também muda para esse círculo. Então eu quase como eu induzo o público a você que está longe, venha para cá, porque é aqui nesse círculo que você vai me ouvir. Então a minha chegança é essa. Eu nunca. E eu acho que até já levei, abrindo assim um pouco a minha intimidade, já levei isso pra terapia, porque eu tenho uma coisa de eu não digo, ei, venham assistir, que vai ser bom. Eu nunca disse que vai ser bom. Eu vim fazer o que eu vim fazer. Se vocês pararem pra ver, é porque vocês quiseram. E a partir do momento que vocês não gostarem, vocês podem ir embora. Tipo, tem um acordo tácito, né, um acordo silencioso entre mim e o público, de eu não chamei, mas também não tô prendendo vocês. E daí isso alimenta o meu ego, se as pessoas ficam, porque elas ficaram porque elas quiseram, porque elas têm toda a liberdade de ir embora. E se não veio ninguém, também não vou me ferir muito porque eu não chamei. Então, eu não botei expectativa. Já falei várias vezes disso na terapia, porque fica uma coisa. E às vezes, quando alguém diz assim, por que tu não faz show no teatro, cobra ingresso? Imagina que eu vou botar um cartaz na rua dizer que eu vou fazer show. E se não vier ninguém? E se as pessoas cobrarem ingresso e no meio do show quiserem ir embora? Não, 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 não. Eu vou pra rua, que eu não cobro ingresso e quem quiser ir embora, vai embora. Imagina, orgulho, autoestima baixa. Mas a minha chegança é essa. Eu não chamo, só começo a cantar e as moscas vêm atraídas pro mel. A minha chegança é essa. Que chique, adorei.
Não, ver tu falar dessa roda chega a dar saudade dos domingos de redenção, das músicas que tu tocava, daquela bagunça toda dos domingos que vai voltar, né? Vacina Vai. tá aí, tem que voltar para todo mundo. E adorei saber que o melhor lugar que tu apresentou é a Redenção, é o Brick. Quer dizer que a gente está assim, ó, acima de Londres, porque tu deu uma passeada aí pelo globo e botou o Brick em primeiro lugar. Então a gente em Porto Aham. Alegre tá muito chique, né? Eu já Muito fiz chique. chapéu no Brick tão bom quanto o chapéu em dólar de Nova York. Sim, maravilha, muito lindo. Adorei. Eu preciso Posso fazer uma última pergunta? Pode, eu queria até deixar, se vocês quiserem, conversando um pouquinho mais, mas eu só precisava dar uma finalizadinha aqui e depois vocês ficam à vontade, pode ser? Claro. Aí vocês aproveitam aí o Lipsyn, aproveita que ele abriu os segredos dele pra gente aqui hoje. O que o Andrezinho falou, a gente assiste todo dia, mas não sabe como é que é, por que que é, quanto é, né? Porque o artista de rua é isso. A gente está improvisando, mas se tu não para conversar com ele, não sabe o quanto aquele artista pensou para fazer cada coisa que faz ali, o quanto metódico é tudo que ele faz, assim. Então são esses segredos, eles são preciosos e particulares, assim, né? Que a gente vai escolhendo os nossos, é muito incrível. Assim que eu quero agradecer a presença de todos vocês, convidar mais uma vez para fazerem parte da programação do festival, que vai até domingo, tem muitas apresentações, outras oficinas, rodas de conversa, para seguir aí aprofundando todas as questões que o Lipsyn trouxe para a gente e que vão mais aparecer, né? Então, outras mais vão aparecer. Assim que quero agradecer o Lipsyn também pela oficina, por abrir aí os seus segredos preciosíssimos. Adorei tudo. E quero pedir para vocês, para a gente tirar uma fotinho da nossa aula de hoje. Vamos lá. Isso. Faz aquela cara. Eu vou fazer uma cara de botão, gente, pior que todas as que eu já fiz na vida. Vamos lá. Fotinho. Tá. Foi. Lembrando, então, se vocês quiserem saber um pouco mais, ou quiserem lembrar, ou mesmo indicar a oficina para alguns amigos de vocês que não pudessem estar hoje aqui, a oficina vai subir no YouTube e vai ficar disponível durante os dias do festival. Tá bem? Acompanhe a gente lá no YouTube, do Festival de Artistas de Rua, no Facebook. Segue o Lipsyn lá no Instagram, que ele está lá a 1000, no Instagram sempre tem postagem, e no Facebook a gente também, é o Festival de Artistas de Rua. E é isso, gratidão mais uma vez, Lipsyn, por tudo. Obrigado, Domi. Você. A gente vai seguir aqui com as Só últimas esqueceu, perguntas e Isso. só esqueceu de falar do chapéu virtual. A gente também tem um chapéu virtual. Aí eu falei no início, mas pode falar, Farinha, se tu quiser. Ah, não, só lembrando só, então, já foi falado. Temos aí que dessa vez vai ser um chapéu solidário, né? Isso. Para ajudar ali as associações e as entidades que estão fazendo esse trabalho de buscar, de ajudar os artistas mais necessitados mesmo. Então, todo o dinheiro arrecadado a gente vai doar, porque dessa vez a gente tem a Lei Aldir Blanc aí, né? Pagar os artistas e todo mundo. como é que faz Então é para isso. doar? A gente tem ali no site, no YouTube também, tem várias formas. Tem o Pix, que é o e-mail chapéuvirtualfar@gmail, bem simples. E quem não gosta de usar o Pix, lá no site ou no YouTube tem um link que te dá a possibilidade de fazer transferência, pagar boleto, pagar com cartão, enfim. Arrasou. E é isso Gratidão, aí. galera. Aproveitem aí o Lipsyn em mais alguns momentos. Nós vamos seguir na produção aqui do festival, preparando as próximas oficinas. É isso. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Domi. Obrigado, Farinha. Valeu. Eu só fiquei com uma curiosidade aqui, Lipsyn. Você falou que, né?
você falou ali que tinha medo de ir para a praia por causa de um lugar novo, mas você vai para a Europa, vai para os Estados Unidos e tem medo de ir para a praia, rapaz. É verdade. É verdade. Tem que perder o medo de fazer na praia. Depois dessa pandemia eu vou fazer isso. Valeu, valeu. Valeu. Carlos, tu tinha uma pergunta? Sobre segurança. Uhum. Porque, querendo ou não, tipo, o chapéu tá ali no chão, as pessoas estão botando, nunca passa alguém, pega, sai correndo. Tu sabe que muita gente fala disso e eu nunca tive essa preocupação. Para mim tem uma coisa de para mim tem uma coisa de o chapéu eu quase como se eu não contei o dinheiro ainda. Ele não é meu, ele tá ali. Se alguma coisa acontecer, faz parte do show. Nunca aconteceu. Uma vez aconteceu de passou um bêbado, pegou um punhado assim de nota e moeda e saiu andando. E eu segui cantando, porque eu não gosto de parar pra ter conflito. Sabe? Não vou brigar com ninguém. Se não precisa, eu não vou brigar com ninguém. Já parei pra dizer, ó, vocês dois aí, dois bêbados brigando, saiam daqui que não vão brigar no meio da minha roda, sabe? Tipo, tchau. Ou um dia que uma criança se perdeu, começaram a gritar, Bolívar, tá perdido o Bolívar, meu Deus, o Bolívar. Aí parei o show pra falar do Bolívar, uma hora acharam o Bolívar, todo mundo bateu palma pro Bolívar, que acharam o Bolívar. Mas teve esse dia que um bêbado passou, pegou um punhado de nota e saiu caminhando, e eu segui cantando porque tô aí na rua. Nunca tinha acontecido e eu não ia parar o show pra brigar com ninguém. Depois o cara é linchado, eu não quero isso na minha conta. As pessoas olharam e seguiram o cara e pararam de me ouvir e ficaram falando do cara, apontando, pega, não sei o quê. Quando eu vi que a atenção mudou, eu, no meio da música, disse, gente, deixa o cara. O dinheiro nem era meu ainda, não estava no meu bolso. Ele tirou do chapéu. E segui cantando e as pessoas entenderam que não era um grande problema. Porque se o cara vai tirar dinheiro do meu chapéu, é porque ele tá precisando muito. E, como eu disse, o chapéu, o dinheiro não tá no meu bolso ainda. Se ele precisa, vai, meu. Vai, o quê? Vou brigar contigo porque tu tá com fome? Vai, leva esse dinheiro. Melhor teu, melhor pra ti do que pra mim, entendeu? Sei lá. É uma coisa filosófica minha, política, mas nunca tinha acontecido de ninguém tirar dinheiro do meu chapéu e nesse dia o cara tirou e não foi um grande problema pra mim. Talvez outro artista tenha outra postura, mas como eu disse, a criança, o bêbado e o cachorro, o jeito como tu vai lidar com essas pessoas, com esses fatores, vai te dar pontos com o público ou vai fazer tu perder pontos. E eu tava perdendo pontos com o público quando eles iam começar a falar mal do cara, brigar, não sei o que, gritar. E eu disse, gente, deixa o cara, eu não ligo, vamos seguir o show que tá bom. E a galera, beleza, ok, vamos lá, energia boa, tá bom, e vamos seguir no feliz. Então, pra mim, fez mais sentido isso. Mas eu não Manter me energia, preocupo, né? não me preocupo. Uma coisa que eu acho existe um respeito que eu espero do público e espero de outros artistas. Uma vez, eu falei que eu não quero, fiz a música do Não Quero Dinheiro e veio um engraçadinho e disse, ah, tu não quer dinheiro? Então vou levar o chapéu embora. Eu não sorrio pra essa pessoa. Eu fiquei olhando bem sério, deixei ele botar o chapéu no chão e segui o meu show sorrindo. Mas, tipo, no momento que ele vai fazer uma piadinha, meu bem, o show é meu. Tu não é o palhaço dessa roda. Sou eu. Dá licença? Sabe? Tipo, brincou de levar meu chapéu embora. Isso é brincadeira que se faça? O chapéu, pra mim, é um símbolo muito forte, místico, poderoso, mágico. Tu não pega o chapéu de alguém, mesmo que seja pra brincar. O É o público não ganha-pão, sabe né? disso. O público não sabe disso, mas nunca tinha acontecido também. O cara fez isso e eu olhei feio assim, ele deixou o chapéu e seguiu o meu show. Teve uma outra vez que um menino, muito jovem, fez um curso de palhaço com uma amiga minha, terminou no sábado o curso dele, foi uma semana, e no domingo ele resolveu ir de nariz pro Brick, brincar com as pessoas. Beleza. Mas ele entrou na minha roda e começou a fazer sombra comigo, me imitar e fazer não sei o quê. Aí criou uma relação de escada. Quem é do circo entende que tem alguém que é a escada para o outro palhaço fazer a piada e sair por cima. E quando eu tô fazendo meu show, é fácil eu ser escada para ti. Eu me irritei com o cara porque ele invadiu a minha roda e começou a competir com a atenção. Eu acho isso uma falta de educação, tu entrar na roda de alguém e roubar o público. E eu parei o show e disse, cara, tu quer dar um show? Vai e faz aí teu número então. E parei. Deixei o silêncio rodar.
E o guri não sabia o que fazer, porque ele era um palhaço novo, não tinha repertório de piada, de gag. Fez 2, 3 movimentos ali e eu comecei a fazer o papel do dono do circo. Quem já fez aula de palhaço sabe que tem o cara que fica, ih, não tá bom, hein? Tá sem graça. Ih, que merda, o público não tá gostando. E agora, o que tu vai fazer? O dono do circo fica inticando com o palhaço pra ele achar graça em alguma coisa. E eu ali fiz de propósito, fiquei, e aí, putz, não tá indo, hein? Ah, agora sem eu pra tu fazer, sem eu de escada não tá bom, né? E o guri, tá, juntou as coisas dele e foi embora. Nesse dia, eu acho que foi o dia que eu fiquei mais puto no meio do meu show. Porque não se entra na roda de alguém. Isso é um tipo de respeito. Eu volto a falar, eu acho que o chapéu tem algo de mágico, a roda tem algo de mágico, e é muito fácil tu entrar numa roda que já tá fechada. Agora vai parar numa rua deserta, aliás, uma rua cheia de gente, mas sem roda, e vai chamar as pessoas para formar uma roda para ti. É difícil. Eu fiz. E daí o cara quer surfar na minha onda, depois que eu já subi na prancha, vai subir na tua própria prancha. Pega a tua onda. Essa onda é minha, sabe? Estou usando figuras de linguagem para dizer que para mim estava rolando uma coisa que era minha e ele não tem o direito de entrar na minha roda, desvirtuar o que eu estou fazendo para chamar atenção, porque ele fez um cursinho de palhaço de 3 dias, 4 dias. Até escrevi para minha amiga, a professora dele, e ela disse: eu não acredito que ele fez isso, eu vou lá xingar o guri, porque não é certo isso que ele fez. Olipson, vou te pedir desculpa aí te interromper. Primeiro, não, eu queria só te agradecer aí por ter compartilhado aí todas as tuas magias, e eu queria te instigar também a, de repente, escrever para nós, de repente, queria compartilhar com vocês aqui algo que o cara que compartilhou, é um cara muito foda, o palhaço Chacovati, e ele montou toda a estrutura do show dele, que ele faz há 30 anos, e escreveu um livro. E aí ele tem a estrutura e todo aquele que ele compartilha, né? E aí, não sei, tô te instigando também, quem sabe, compartilhar com nós dessa forma aí. Ele escreveu um livro? O palhaço Chacovati tem o manual do palhaço caiadeiro. E aqui ele conta todo qual é a técnica que ele desenvolveu para fazer roda e dar chapéuzão que nem o teu, assim, de 300 conto, né, meu? Uau! E eu tentei aplicar essa técnica aqui, mas não tive sucesso até hoje, mas tudo bem. Me interessei nesse livro aí, eu queria ler ele. Então, o Grilo, sabe o Grilo? O Grilo, Uhum. ele me emprestou, eu xeroquei, não fiz muito certo, mas tem na internet para comprar, assim, e aí dá para comprar. Aí, se quiser, tira um print screen aí da tela, ou eu passo para ti depois. Me escreve, por favor. Aí ele tem um método que é um método de xadrez, que aí ele conta como é que ele faz, como é que é o método dele, que é como é que ele usa. Os peões são os xistos, que são as piadas, os bispos são os números baixos, que, digamos, no teu caso, seriam as músicas, né? As músicas, assim, que não são da tanta audiência, e depois tem a dama, que no caso é ali o lance da a dignidade do palhaço, né? Se tu perder... Não, no caso, o rei é a dignidade. Se tu perde a dignidade, tu perde a roda, tu pode ir embora. E a dama é no mundo mais alto. Enfim, só queria compartilhar e te instigar a compartilhar também com nós, de repente, um livro, aproveitar que está na pandemia, e é isso aí, né? Acho muito massa. Tu é um dos artistas de rua ali, que aqui de Porto Alegre que eu mais admiro, assim, faz uns rodão massa, e quando eu crescer, quem sabe eu posso... Que massa, muito obrigado. Obrigadão aí. E falando, então tá, era isso, só queria agradecer e até logo, então. Tchau, que massa, obrigado. Se ninguém tem mais nenhuma pergunta, a gente pode encerrar. Eu queria dizer uma coisa também, perguntar até sobre essa questão da palhaçaria, né? Porque eu já vi atuando no teatro de rua, e também como gaiteiro, mas tu comentaste bastante do teu processo e eu verifico que tem bastante coisa da palhaçaria, né? Tipo, falso começo, a primeira passada do chapéu que não é oficial, enfim. Várias questões ali que eu venho estudando, fazendo oficina de palhaço e que eu vou detectando aí no teu trabalho, né? E aí, como é que é essa relação da palhaçaria que aconteceu? Foi antes desse processo de construção, ou foi junto? Como é que ela chegou, assim,
Ou foi através do teatro de rua? Enfim. No teatro, eu sou integrante do Grupo Cerco, que é dirigido pela Inês Maroco, que foi aluna do Jacques Lecoq. Então ela usa máscaras do Lecoq com a gente. A gente fez máscara neutra, fez comédia dell'arte, fez bufão. Em algum momento, acho que antes da gente... Acho que foi lá por 2013, a gente fez um pouco de palhaço com ela, mas foi muito pouco. E daí, logo em seguida, na semana seguinte, eu engatei o curso da Equim e da Mel, que davam na época iniciação de palhaçaria. E depois eu fiz com a Raquel Sokolovic, que veio da Argentina também. Então eu já fiz palhaçaria algumas vezes. Eu não tenho o meu palhaço, que tem nome, que tem número, eu não tenho isso. Eu enxergo como mais uma máscara de teatro, técnicas que eu ponho no bolso. Inclusive, eu estou fazendo doutorado agora, e a minha pesquisa é sobre triangulação, sobre a máscara que para e olha para o público, que é a base do trabalho do palhaço. Mas eu estou olhando através do teatro para triangulação, entendendo o palhaço como uma máscara teatral. Então, é muito importante para mim todo o trabalho de máscara, a técnica da máscara no teatro, e eu procuro usar isso na rua. Então, eu acho que esse olhar que eu tenho para a performance musical, da chegança, do olho no olho, da piada, do riso, dessa alegria que eu procuro contagiar, eu acho que vem dessas experiências de máscaras de teatro e, inclusive, palhaço, que para mim está dentro desse contexto teatral. Massa. E assim tu foi construindo a partir das coisas que tu foi estudando. Então, tipo, foram surgindo as coisas no rolê, mas, enfim, porque tu viajou e aí tu foi construindo isso a partir das coisas que tu ia estudando. Mais no fazer, mais durante o show, né? Fazendo, e daí, putz, isso não funcionou. Bah, isso funcionou, eu vou repetir. Ou às vezes eu pensava, como é que eu posso ligar essa música nessa? Ou, bah, esse momento do show tá um ponto fraco, ali eu sempre perco gente. O que eu posso fazer para mudar? Quem sabe eu tiro essa música hoje? Às vezes eu esquecia, porque eu não levo anotado. Eu levo tudo na memória. E daí eu esqueci de tocar tal música e funcionou. Muito melhor eu pular dessa para essa. Ou um texto que eu esqueci e daí eu vi que não funcionou, eu digo, eu tenho que lembrar desse texto sempre, não posso esquecer dessa parte. Então, um pouco foi no fazer e quando funciona, fica, quando não funciona, cai fora. Algumas coisas dessas perguntas que eu falo, né, de como é que eu vou qual é a minha chegança, qual é o momento do chapéu, qual é a minha relação com o público, já vieram de um pensamento frio mesmo, de tipo, como é que eu vou construir o melhor show possível? Como é que eu vou chegar? Como é que eu vou abordar esse assunto? A coisa da votação, né? Tipo, é super comum ter votação. Vocês querem isso ou querem aquilo? O público adora. Eu acho meio besta, mas o público adora. Então ficou e gera interesse. Eu entendo como um mecanismo. Eu até comecei a multiplicar. O público, né, que tu estabelece como relação tem a ver com a triangulação, né? E eu também já estudei bastante através do teatro de rua. E é essa questão do jogo, né? Do jogo direto, que eu acho que tem muito aí no teu trabalho. Sim, com certeza. Eu acho que eu digo assim que o meu show, eu gosto mais quando ele consegue ter teatro. Quando ele consegue ter dramaturgia, quando ele consegue ter texto, uma música que liga na outra. Quando eu vou para Munique, quando eu vou para Lisboa, quando eu vou para um outro país, onde eu não tenho essa relação com o público de já fechar uma roda e esperar 1h30 para qualquer merda que eu vou falar, merda não, mas tipo, qualquer besteira, qualquer coisa engraçada que eu vou falar, eu viro só um músico. É só música. E isso não me interessa tanto. Eu gosto quando tem texto, quando tem piada, quando tem uma música ligando na outra. E isso eu acho que eu mais consigo no Brick. Ah, o Brick é maravilhoso. Maravilhoso. Saudade. Bah. Mais agradeço. Eu gostaria de agradecer também a oficina, né? E falar também que eu toquei algumas vezes no Brick,
mas eu tive uma situação bem inusitada, assim, lá, porque eu tocava gaita de fole ali, que é um instrumento muito alto, né? Então eu até me afastei, assim, eu ficava ali no arco. Uhum. Só que o som do instrumento, ele começou a prejudicar um morador de rua que morava na Redenção ali, que deixava ele muito agressivo, assim. E sempre quando ele escutava o som, ele, chegava perto de mim, começava a fazer uns gestos de luta, e um dia ele me deu um chute na perna. Tá, tudo bem, né? Aí eu continuei tocando ali, e aí em outro momento ele passou por mim e colocou uma moeda de 25 centavos no meu chapéu e falou, morre. Nossa, Cara, aí eu parei de tocar no brick. Eu fiquei com medo dele, né? Mas eu que fui tocar em loucura. outros lugares, assim, né? Tipo, na estação, no final da estação do trem, Novo Hamburgo, né? E eu achei bem legal, porque me proporcionou, assim, achar outros locais também, sabe? Que não é comum tu ver pessoas tocando, assim. Ótimo também. Mas hoje eu não toco mais na rua, às vezes eu faço uns ensaios na Redenção, Já te vi ensaiando várias vezes. e o pessoal passa ali e às vezes me deixa, assim, uma moeda, vem conversar comigo. Então, ficou uma coisa bem orgânica, assim, é o meu ensaio, mas também é uma apresentação, né? Sim, esse é o perfil das minhas primeiras apresentações. Quando eu fui para Nova York, eu estava quase ensaiando na rua, e daí o chapéu era pouco, não tinha muito uma pretensão de vou entreter vocês durante uma hora. Eu estava aqui tocando, quem quiser ouvir, ouve. É um pouco como eu Deixa o comecei. case aberto ali, né? Isso, isso. É isso, galera. Muito bem. Queria Temos. dizer também, eu não acompanhei teu trabalho quando tu começou a tocar na rua, mas eu achei um vídeo teu tocando com um cachorrinho no YouTube. Ah, sim. E eu já olhei aquele vídeo muitas vezes, eu sou fã daquele vídeo lá. Queria dar parabéns para vocês dois. Muito obrigado. É o cachorro de um amigo meu, ele morava aqui em Porto Alegre, agora não mora mais. E esse cachorro me ensinou que a trilha sonora de uma peça que eu estava fazendo eu estava ficando boa. Era uma peça sobre mortos que voltam, era Incidente em Antares, baseado no livro do Érico Veríssimo. E eu comecei a achar o tema e eu estava ali ensaiando na frente do cachorro e o cachorro começou a uivar. E aquela música meio macabra com o cachorro uivando, eu disse, bah, acho que está funcionando. E o tema entrou na peça, ganhei até prêmio Sorianos de melhor trilha sonora com esse tema, porque o cachorro me disse, ó, tá bom, hein? E depois disso eu comecei a explorar coisas que faziam ele uivar. É uma frequência que faz tipo uma cosquinha no ouvido deles. A gente consegue induzir isso no cachorro. Se a gente fingir que tá uivando, começa a fazer uns. Ele uiva e vai uivar contigo. E acho que o Thales já deve ter visto vários cachorros uivando com a gaita de fole também. É uma frequência que eles começam a coçar assim, bocejar e daí vira Então, uivo. isso acontece bastante, né? Porque Com o quê? Travou um pouco teu som, Karina. Eu não ouvi o que tu falou. Acontece bastante o quê? desculpa, é que parece que deu uma trancada em ti. Eu disse que o trompete acontece bastante isso, sabe? Do uivo. Sim. Porque eu acho que, não sei se eles se irritam também, porque é muito É. alto, né? Eu não Eu sei, fico mas sem saber se é uma frequência que dói ou que faz cosquinha. Ou se é um reflexo até de resposta. Ouvir um uivo e responder ao uivo. Eu não sei, tá no limiar entre uma cosquinha, entre uma dor e entre uma resposta mesmo de um diálogo. De meu tô ouvindo um outro professor cachorro uivar. sempre uivava e aí, nossa, não sabia se era ruim pra ele ou bom, né? Sim, sim. Tava meio... Tem cachorros que fazem de propósito. Tem vídeos no YouTube de cachorros que montam em cima de um piano e ficam batendo nas teclas para uivar eles mesmos para eles mesmos. Então eu acho que não dói. Porque se o cachorro faz para ele mesmo, não deve doer, né? É música. É. Muito bem, gente. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado pelas perguntas e pelas provocações. Adorei. Eu achei que não ia ter ninguém nessa oficina. Teve gente, já fiquei feliz.
E agora eu vou parar de gravar e vou fechar a sala. Tudo bem por vocês? Ótimo. Legal. Obrigado. Então, Muito obrigado, Satisfação. gente. Bons sons beijo na lá no rua. Instagram. Abraço a todos. Obrigado. Abraço. Se cuidem.